Olá, turmas do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre divisão de números decimais e expressão algébricas, que é o nosso conteúdo da sexta apostila. A divisão é a operação matemática básica mais difícil e dos conceitos mais complicados do ensino fundamental. Diferentemente das outras operações, o algoritmo utilizado para resolvê-la envolve uma série de regras para caso específico de números presentes no divisor e ou no dividendo. Uma dessas regras refere-se à divisão com números decimais. Esses famosos números com vírgula, que a maioria dos alunos tem dificuldade quando vê a vírgula, já dizem, não sei, mas não é tão difícil assim, vamos ver as regras, não é isso? Olha, desse modo, questionaremos umas técnicas mais eficazes para divisão envolvendo os decimais. Dividendo e divisor decimal. Igualamos o número de casas decimais dos dois números, acrescentando um zero. Eliminamos a vírgula e efetuamos a divisão normalmente. Lembre-se que um número decimal só divide ou é dividido por outro número decimal se ambos possuem a mesma quantidade de algarismo após a vírgula. Para realizar a divisão, por exemplo, nesse exemplo aí, nós vamos escrever, 3 inteiros e 6 décimos, dividido por 12 centésimos. Depois da vírgula do dividendo, que é o 6, depois do 3 só tem o 6. Aí, no caso, temos 12, que é 2 algarismos. Então, vamos colocar um zero depois para igualar as casas decimais, que depois do 3 só tem uma casa decimal e no divisor tem 2 casas decimais. Colocamos o zero e igualamos a vírgula. Depois, a segunda regrinha, vamos eliminar a vírgula. Eliminamos a vírgula e vamos efetuar a continha normalmente. Por exemplo, 36 dividido para 12 dá 3, que 3 vezes 12, 36. Abaixou o zero, o zero não dá, coloca lá no quociente. Dividendo inteiro e divisor decimal. No dividendo há o número 35, que é o número inteiro, e no divisor o número decimal, que é 7 décimos. Lembre-se, que o número decimal só divide ou é dividido por outro número decimal se ambos possuem a mesma quantidade de algarismo após a vírgula. Então, para realizar essa divisão, vamos escrever o número 35 na fórmula decimal. Colocou 35, vírgula e um zero, para igualar com o outro que já tem zero, Depois, tiramos a vírgula. Depois que tirarmos a vírgula, vamos fazer novamente a divisão normalzinha, 35 dividido para 7 dá 5, 5 vezes 7, 35, abaixo o zero, aí coloca o zero no quociente, que não dá para dividir, coloca no quociente e terminou a conta. Dividendo decimal e divisor inteiro. Dividendo decimal tem uma vírgula no dividendo, divisor inteiro que não tem vírgula. Mesmo processo, No dividendo há o número decimal 5 inteiros e 2 décimos. E no divisor o número natural, que é o 2. Lembrando, que temos que igualar, as casas, só é um número, lembrando assim, que o número decimal só divide ou é dividido por outro se ambos possuem a mesma quantidade de algarismo após a vírgula. Então, para realizar a divisão, vamos escrever o número. Tá lá, colocamos os 5 inteiros e 2 décimos dividido para 2 inteiros. Tiramos a vírgula e fazemos a continha normalmente, Realizar a divisão propriamente dita, Resolver a divisão. No final aí, para cumprir o último passo, nós utilizaremos o método da chave, que também é conhecido como algoritmo da divisão, que é a técnica mais utilizada. Colocamos na chave e dividimos. 52 dividido para 20, que deu 2, 2 vezes 20, 40. Quando nós abaixamos esse zero, temos que acrescentar uma vírgula no quociente, porque nós não tínhamos o zero
Abaixamos, aí coloca uma vírgula e procede dividindo de novo. Ó, 6 vezes nada, nada, 6 vezes 2, 12. Da continha deu exata. Olha, também nós podemos indicar na matemática uma divisão através de uma fração. Por exemplo, tem um exemplo aqui de um probleminha. Paulo comprou 8 metros de fio elétrico por R$ 27,20. Quanto custou cada metro desse fio elétrico? Olha, ele comprou 8 metros de fio. Vamos montar, né? Comprou 8 metros de fio. Ele gastou R$ 27,20 na compra. Então, para realizar a divisão, é interessante que a gente tenha o numerador e denominador que sejam números naturais. No caso, tem um número que tem vírgula, não é um número natural. Para tanto, vamos utilizar as propriedades das frações, né? E vamos multiplicar o numerador e denominador por 100. Por que por 100? Porque depois da vírgula nós temos 2 casas decimais. Por isso, vamos multiplicar por 100. O que acontece quando eu multiplico por 100? A vírgula anda 2 casas para a direita. Não é? Aí, olha, esqueceu a vírgula, fez vezes 100, né? A vírgula andou 2 casas para a direita, sumiu a vírgula. O número 8 não tinha vírgula, continuou, então ficou 2.720 dividido para 800. Tem uma regrinha que diz que você pode, né, eliminar o zero, mesmo tanto de cima, né, quanto embaixo, do numerador e denominador. Tirou zero, ficou 272 dividido para 80. Aí você fez uma conta dividido normalmente, né? Ó, 2 não divide com 80, 27 não divide por 80, então usou o número todo, 272 dividido para 80. 3 vezes 8, 24, né? 3 vezes nada, 3 vezes 8, 24, 240. Sobrou 32. Acrescentamos um zero, colocamos uma vírgula no quociente, porque você acrescentou um zero, leva uma vírgula para o quociente. Aí deu 4 vezes nada, 4 vezes 8, 32. Essa é outra regrinha que se você não pode usar dessa forma também para resolver os probleminhas, não? Então, a divisão normal. Expressões algébricas. O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações indicadas entre eles. Essas operações, elas podem ser qualquer uma. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Não é? As letras que aparecem numa expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam valores desconhecidos. Não é isso? Nas expressões, as letras são chamadas de variáveis porque elas representam que cada letra pode ser chamada por um valor numérico. O que elas representam? Um valor desconhecido, né? Dependendo da circunstância, esse valor pode mudar. Por isso, ela é chamada de variável. Os números escritos, né? Os números que vêm escritos à esquerda das letras são chamados de coeficiente. Eles estão multiplicando os valores atribuídos às letras, né? Esse número que vem juntinho com a letra, né? Ele está multiplicando o valor que você vai substituir na variável. Então, entre o coeficiente e as letras, a operação é de multiplicação. Veja os exemplos. Aí tem x mais 5, b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, 3x mais 1. Olha, nesse 3x mais 1, que está encostadinho, né, que é o número que vem juntinho com a letra, que não tem sinal. Então, toda vez que tem uma letrinha junto com o número que não tem sinal, é porque é de vezes. Veja os outros exemplos no quadro, né? Aqui, ó, esses outros exemplos aqui no quadro. A linguagem corrente e a expressão matemática. O que é essa linguagem corrente? A linguagem na língua portuguesa, né? O dobro de um número é 2x. O triplo de um número, 3x. Metade de um número, x dividido por 2. A soma de 5 com um número, 5 mais x. A soma de um número com 6, x mais 6. E assim por diante, né? Ó, o quadrado de um número, né? Tá lá. E assim por diante. Também, ó, em vez de x, podemos usar outra letra. Podemos usar, por exemplo, n, podemos usar o a, r, y, b, t, m, etc. Qualquer letrinha nós podemos usar. As expressões algébricas podem ser utilizadas para representar situações, problemas, como as propostas a seguir.
Olha, escreva a expressão algébrica que representa o perímetro da figura. Então, nós temos uma figura, né? Nessa figura, nós temos representado com X e com números. Aí, para representar a expressão, você vai fazer o quê? Você vai colocar X, os números que tem X juntos, né? Os X junto com os que tem X e os números separados. Então, tá lá, ó, 3X, que pegamos o X, 1, 2, 3, né? Lá no quadrado, que nós temos aí dois perímetros, que é um quadrado e um retângulo. Então, por isso que tem um símbolo, 2P, que é dois perímetros. Observando a figura, nós temos um quadrado, né? E um retângulo embaixo. Então, somando, deu 3x, ó, mais 6, que 3 mais 3, 6, mais x, mais 6 e mais 6, que somamos aí os tamanhos. Ou pode somar também 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, qual foi a expressão que tem, né? Deu 4x, que é 3x mais 1x, deu 4x, e 6 mais 6, 12, mais 6, 18. E até a próxima, pessoal. Fique com Deus.